E quando nós aprendermos de uma forma completa, né, vamos dizer assim, a agir dentro daquilo que o Evangelho nos ensina, realmente vamos estar alcançando o grau de felicidade. Porque à medida que nós não julgamos, e quando julgamos tem um fim fraterno, né, tem um fim, tem indulgência nesse julgamento, ele serve para ajudar a pessoa que está em desequilíbrio. Ele serve para poder estender a mão e poder trazer a pessoa para uma consciência, né, daquilo que ela esteja fazendo. Fora isso, não vai adiantar conflito, tentar mostrar o defeito do outro, em nada vai ajudar. E Jesus nos mostrou isso. Porque talvez nós, no lugar do Cristo, né, claro que dentro dessa nossa limitação que temos hoje, longe de nos comparar com Jesus, né, nossa, não dá nem para mensurar a distância, né, de tanto que é a sua grandeza, mas eu imagino que se nós vivenciássemos uma situação, a primeira coisa que eu particularmente faria, a primeira coisa, falar aos fariseus, vocês não têm moral para tacar pedra na adúltera, né? A primeira frase que eu iria falar, vocês não têm moral, né? E não, Jesus em nenhum momento falou isso. Simplesmente abaixou, deixou eles se manifestarem, levantou, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Abaixou de novo, para não afrontá-los, continuou escrevendo, eles viram, opa, tocou a consciência, realmente eu não posso atacar pedra, porque eu também, na adúltera, porque eu também sou pecador. E foram, e começaram pelos mais velhos, claro, né? Quanto mais vivemos, mais consciência temos, né, das imperfeições que possuímos. Isso é natural, né? Então, acabou essa passagem sendo uma passagem muito profunda, né, muito bonita, porque, novamente, é uma regra de bem viver que Jesus nos passa. Então, dentro desse raciocínio, dentro dessa passagem, nós temos que entender que nós só vamos conseguir exercer o bem quando nós tivermos, primeiro, né, consciência de nós mesmos, no sentido das nossas imperfeições, a tentativa de entender o porquê o outro está com aquela conduta. Então, assim, você vê que tudo é movido pelo sentimento de amor fraterno, que moveu Jesus durante toda a sua missão. E aí, à medida que nós vamos entendendo, olhando cada passagem do Evangelho, cada exemplo, cada palavra de Jesus, nós vamos entendendo o verdadeiro, a verdade, que nem ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é realmente isso, o caminho, a verdade e a vida. Porque se colocar como uma metralhadora, né, de julgamento, de críticas, de demonstrar o erro do outro, isso é a coisa mais cômoda que nós podemos fazer. Isso é muito fácil, né? O que é trabalhoso, o que é difícil, é nós olharmos para dentro de nós, fazer um exame de autoconsciência e verificar se nós estamos realmente em condição de julgar o outro. E se estivermos, esse julgamento tem que ter um propósito, tem que ser indulgente, tem que servir para auxiliar o outro que está em erro, e não simplesmente para criticá-lo, para julgá-lo, agravando ainda mais a situação, né? Ainda mais hoje em dia, né, que estamos passando por uma fase bem difícil de transição planetária, é muito fácil os conflitos, né? Não requer muita coisa, não. Por isso que Jesus calou, abaixou, quando viu que o povo já tinha todo mundo falado, levantou, disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Se abaixou de novo para não afrontar ninguém. Olha só, dentro da sua grandeza, né, moral, ele tem moral ali para recriminar a todos indistintamente, mas ele assim não fez, ele foi indulgente. E no final ele ainda fala para a adúltera: cadê os seus acusadores? Né? Se eles, eu não te julgo, né? Então vá e não peque mais. Então, se até Jesus não julgou a adúltera, isso tem que ficar bem gravado nas nossas mentes e corações, que não devemos julgar somente em situações em que haverá uma indulgência e um propósito, e nós tenhamos, né, condição, lastro moral para isso. Então, essa é a mensagem dessa passagem. Agradeço a todos, agradeço a TV Chico Xavier, ao Vanzito, a todos os colegas de Seara, a todos os colaboradores. E assim, vamos pedindo a Deus Pai Todo-Poderoso, ao Mestre Jesus,
que nos ilumine esse fim de semana e a semana que se inicia, que Ele continue abençoando os nossos lares, os nossos locais de trabalho, os nossos locais de estudo, as nossas vidas, que o Pai, através, né, da sua infinita bondade, infinita misericórdia, através do seu amado Filho Jesus, nosso governador planetário, e toda a espiritualidade, todas as fraternidades, estejam, né, através dos nossos mentores individuais, nos ajudando, nos iluminando, nos protegendo e nos fortalecendo nessa nossa caminhada, para que possamos a cada dia estar mais esclarecidos, mais conscientes, né, do propósito de estarmos aqui nesse mundo, nessa reencarnação, e assim, a cada dia, conseguirmos dar um passo a mais, vamos dizer assim, em direção da grande luz do universo, que é o nosso Pai. E assim...